Muito bem, vamos voltando, pessoal. Como foi o coffee? Tudo certo? Cafezinho, tinha um bolinho com amêndoas gostoso. Alguém experimentou? Muito bem, vamos voltando porque ainda temos muito conteúdo para dividir com vocês. Nossa próxima palestra tem como tema Inovação no Morar, Formas Contemporâneas, e será apresentada por Rodrigo Marcondes Ferraz. Rodrigo é um dos sócios de Forte Gimenez e Marcondes Ferraz, criado em 1999 por colegas da FAU USP. O escritório nasceu com o propósito de produzir uma arquitetura contemporânea, sem restrição ao uso de materiais e técnicas construtivas diversas, e de investigar a relação entre a arquitetura e o homem. Em 2009, o FGMF foi escolhido como o primeiro e único escritório brasileiro a fazer parte do Architects Directory da revista britânica Wallpaper, que apresenta anualmente os 30 escritórios de arquitetura mais talentosos do mundo. Em cada projeto, privilegiam a interdependência entre o objeto construído, o meio que o contém e o seu usuário. Rodrigo, por favor, seja bem-vindo. Cadê você? Boa tarde a todos. Primeiramente, obrigado pelo convite aí para Porto Belo. Muito bacana o evento. Vim na festinha ontem, estava bem bacana. E, bom, falar um pouquinho aí para vocês aí de novas formas de morar e tudo mais. Primeiramente, me apresentar. Então, eu sou o Rodrigo, sou sócio do Lourenço e do Fernando, que estão ali. E a gente fundou o FGMF em 99, a gente ainda estava na faculdade, então a gente põe essa data, que foi o primeiro projeto que a gente fez junto, ainda meio de brincadeira, exercício legal da profissão, então, se tiver alguém do CAL aqui, me desculpem. E aí a gente começou a fazer os projetos, aí um levou ao outro, meio de brincadeira ainda, e quando a gente se formou, a gente decidiu, enfim, continuar o escritório e trabalhar sempre com projetos diversos. A gente nunca quis se especializar em um único tipo de projeto, então nunca quis só fazer casa, prédio, loja, escritório, até porque a gente acha que as coisas todas são complementares, né? Ninguém só mora, só trabalha, só estuda, e um projeto vai ajudando o outro, uma solução que a gente usa num projeto acaba sempre influenciando no outro, uma solução que a gente usou numa escola estadual, uma coisa super barata, a gente repetiu num prédio de escritórios de alto padrão. Então, a gente acha que os projetos, os programas são complementares, as soluções, além de ser mais divertido e tal. No começo era só a gente e tal, e o escritório foi crescendo e tal. Hoje já cresceu um pouquinho mais. Essa é a nossa equipe atual. Já tem alguns que saíram. Enfim, falando um pouquinho aí, já entrando nos projetos, tentando linkar um pouco esses projetos com o tema, né? Então, esse projeto que eu vou mostrar aqui é um que fala um pouquinho sobre a questão da interatividade das pessoas com as construções. Normalmente a gente tem uma interatividade muito baixa com as construções, né? Você abre e fecha a porta, abre e fecha a janela, acende e apaga a luz, é meio isso, né? E aí a gente um dia foi convidado aí pela Wallpaper para participar do diretório de arquitetura deles, e a gente tinha que fazer uma casa que exprimissem as ideias do escritório, mais uma casa de 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Então, uma coisa muito simples, pequena, e a gente ficou pensando como fazer, né, exprimir a ideia do escritório com um projeto tão simples, tão pequeno. E aí a gente inventou essa casa que a gente chamou de Tic Tac House, que é uma casa que pode se movimentar e se transformar ao longo do dia ou ao longo do ano. Então, ela tem um núcleo fixo de cozinha e banheiro, e depois ela tem os quartos e a sala, tal, que com uns módulos, com os pivôs que fazem esses ambientes girarem e se abrirem. Então, a gente tem
um módulo central. Aqui a casa toda fechadinha. Conforme você vai abrindo a casa, abre um quarto para o jardim, abre outro, abre a sala. A casa vai ganhando o espaço externo. A gente tinha um pergolado que corria em cima dessas vigas metálicas e uma cobertura também. Então, com isso, a gente conseguia criar varandas, espaços sombreados e transformar uma casa de 70 metros quadrados numa de 400, no limite, que era a ocupação do terreno inteiro. É lógico que era um projeto conceitual aí para a revista, e até a gente fez um videozinho, na verdade é um stop motion da maquete, que mostra um pouquinho essa casa se mexendo e tal. E, enfim, era mais uma coisa conceitual para a revista tal. E como era wallpaper, revista de fora tal, né? Todo mundo, que legal. Aí começa a imprensa daqui do Brasil começou a falar, que legal, eles publicaram lá fora, então vamos publicar também e tal. E aí aquela coisa, a casa foi publicada em um monte de lugar aqui, no jornal e tal. E aí um dia liga, aí tem um filme, né, as perspectivas, dá para ver um pouquinho aquele trilho onde os ambientes giram, tal, a cozinha aberta para a sala, tudo mais. E aí um dia liga no escritório um cara de Bauru e fala assim, olha, eu vi a casa de vocês, aquela casa que se mexe, eu quero uma dessa também, tal. Daí a gente, opa, legal, né? Pegamos um trouxa aqui para conseguir fazer a nossa ideia loucona aqui. E aí a gente falou para ele ir no escritório, ele foi com a mulher, e aí começaram a falar que eles tinham um terreno, que era esse terreno aí, num condomínio, e queriam fazer uma casa. E ele começou a falar da casa, tal, ele adorou a casa, queria uma casa que se mexesse e tal. E falaram, depois de 1 hora de reunião, a mulher falou assim, legal, mas eu não quero nada que se mexe, não. E aí o nosso desafio foi fazer uma casa que se mexesse e que não se mexesse ao mesmo tempo. Então, era um terreno normal de condomínio, desses do interior, plano. Era o fundo do condomínio, então era aquele muro de bloco alto e tal. Não tinha vistas, então a gente resolveu fazer uma casa voltada para ela mesma. Então, o programa era bem simples, uma suíte, 2 quartos, e uma sala com escritório, cozinha, e era meio isso, assim, não tinha muita coisa. E a gente resolveu separar a casa, nesses 4 volumes separados aí, unidos por uma circulação em comum, porque a ideia era pegar e fazer a casa meio que voltada para ela mesma, uma casa pátio, uma casa que mais importante do que o espaço construído era o não construído, era esse verde que aparece aí. Então a ideia é de trabalhar o vazio e não o cheio. E aí tinha uma ideia de ligar o terreno inteiro com vigas metálicas que cruzam de um lado até o outro, cada 4 metros, e apoiar nessas vigas uns pergolados que pudessem se mexer, como vocês vão ver mais para frente. Então, aí a planta já da casa, então começa lá com a parte de serviço, você entra por aqui, depois a sala, o escritório, a suíte e tal. Mas mais importante para a gente do que os espaços construídos era o que sobrava, eram esses espaços entre os volumes, né, os espaços intermediários e tudo mais. E aí aparecem uns pergolados. Aqui dá para ver um pouquinho um modelinho de SketchUp bem simples disso. Então, tem esses volumes e os espaços entre eles. Aquelas vigas que cruzam o terreno de um lado até o outro. E esses pergolados que podem se mexer. E é um sisteminha simples, um trilho com um motorzinho de portão, que o pergolado corre de um lado para o outro. E tem umas coberturas também. Então, você pode, de manhã, o sol bate de um lado da casa, você deixa o pergolado de um lado, depois, à tarde, bate do outro, você joga para o outro. Ou você está fazendo churrasco ao ar livre, está muito sol, cobre. Parou o sol, tira a cobertura. Começou a chover, cobre de novo. Então, a ideia é de ter um espaço mais interativo do que as casas normais, né? E com isso a gente conseguiu uma casa toda parada, toda como a mulher queria, e um brinquedinho para o cara ficar lá com um controlezinho. Quando ele cansasse do controle remoto da TV, ele brincava com os pergolados dele. Aqui umas fotos da obra, e aqui uma outra coisa que a gente costuma trabalhar bastante, que é os sistemas mais industrializados. Então, tentar utilizar sistemas. Na palestra anterior aqui, vocês viram uma casa que tinha uma cobertura curva, assim, que era um sistema de galpão. Aqui é um pouco parecido também. É um sistema feito para galpão industrial.
e que a gente fez todas as paredes da casa com esse sistema. Então, foi uma coisa bem interessante, que as paredes chegaram de caminhão, em 3 dias foram todas montadas, e depois as vigas metálicas chegaram também prontas, e mais uma semana ela estava montada, e aí foi só cobrir, fechar com vidro, e virar algo desse jeito. Então, foi uma obra rápida e limpa, tal, que é uma coisa que acho que a gente busca bastante no nosso trabalho, seja numa pequena casa assim, seja em projetos de maior escala. Então, aqui a casa pronta, já dá para ver que essa casa tem 120 metros quadrados, mais ou menos, de área construída, mas ela acaba parecendo maior justamente por esses espaços entre os volumes, que era o que a gente estava mais preocupado mesmo. Então, aqui dá para ver o pergolado correndo um pouquinho aí de um lado para o outro e tal. Também dá para ver aí ele se mexendo. E isso faz toda vai transformando a casa ao longo do dia, né? Então, algumas imagens, tal. De novo, nos cantos tinha esses espaços meio estranhos, porque o terreno tinha esse formato todo irregular, mas acabavam formando terraços mais privativos, então diferenças de espaços, sem precisar ficar dividindo e fechando todo o espaço, ou fazendo aquela construção tradicional que a gente vê nesses condomínios, né, que o cara vai lá, põe um quadrado no meio do terreno e não sobra nada em volta, sobra só uns recuos laterais em volta. Então, isso era muito o que a gente estava evitando aqui nesse projeto. Aqui, a segunda coisa, é um projeto comercial. Isso é um galpão que uma empresa de imóveis de Minas, uma fábrica, alugou na Gabriel e chamou a gente porque eles queriam fazer a loja deles aí. E aí eles... é uma empresa que tem décadas de história lá em Minas, muito conhecida pelo trabalho com madeira e tudo mais. E eles chamaram a gente para fazer a loja deles em São Paulo. Eles já estavam aqui, a Líder, só que eles não eram muito conhecidos e tal. Então eles queriam uma loja, uma flagship aí para entrar com tudo em São Paulo, tal, né, chamando a atenção. E aí eles alugaram esse galpão, essa loja que era um antiquário e tal, e chamaram a gente para fazer a loja. E primeiro falaram, dá para reformar essa loja, tal. E a gente começou a estudar, a ver as plantas da loja e tudo mais, e a gente viu que eles precisavam de espaços grandes e livres de pilares para ser bem flexível, para com o tempo eles poderem mudar o layout, né? Aqueles layouts da sala de jantar, do quarto e tal. Então, eles queriam ter bastante flexibilidade. A planta era muito cheia de pilar, muito recortada, tal, não funcionava direito para eles, e a gente acabou convencendo eles a substituir essa construção por uma nova. Então, meio que a gente demoliu quase tudo da construção original, e fez uma nova construção, mantendo os alinhamentos e tal, por uma questão de aprovação lá na prefeitura e tal. Isso aí foi um estudinho que a gente fez para eles, de layouts tal, para mostrar que as coisas que eles precisavam, né? Esses são os espaços que eles tinham de layout de outras lojas, eles têm umas 20 lojas no Brasil. Então, a gente foi pegando os espaços que eles trabalham e vendo o que cabia, e até para mostrar que não estava cabendo na construção anterior. Então, deixa eu passar meio rapidinho por isso aqui, que era uma coisa muito de discussão com eles. Mas aí surgiu, então, a ideia da loja como ela está hoje. Então, ela é um grande volume retangular, com uma vitrine para a rua, uma vitrine que era muito importante para eles, porque eles não podiam ser uma loja conceito, sem vitrine e tal, porque ninguém conhecia eles. Eles queriam ter a vitrine na loja para atrair as pessoas, então criar uma vitrine atraente, mas a insolação era muito ruim aqui, porque acabava pegando esse sol do fim de tarde aqui e tal, todo, né, o norte está aqui, então pegava muito sol. Então, a gente teve essa dificuldade de como fazer uma grande vitrine, um monte de vidro, sem ter a incidência tão grande do sol. É um grande retangulão que tem os ambientes todos aqui, depois tem um espaço externo, com um espaço de varanda, tal, área de back-office, e depois jardins. Aqui uns percursos, tal, coisas dos clientes, tal, todas as questões que a gente também foi
discutindo com eles para adequar o projeto à operação deles, né? Acho que nesses projetos comerciais sempre, além de uma arquitetura bacana, a dificuldade é como adequar essa arquitetura à operação dos caras. E aí, em cima, a gente tinha um mezanino com mais alguns ambientes, depois espaço de depósito, mais escritórios atrás e tudo mais. E aí a gente, acho que, passando aqui, a gente vai ter um pouco a ideia do que foi o projeto. Então, a gente tinha esse terreno aqui. A gente propôs fazer duas grandes paredes laterais, que já são as paredes que dividem a casa do vizinho. Eu tirei uma aqui, vocês conseguirem enxergar. Tem lá o volume do fundo, esse mezanino, o espaço lá de cima. E aí, como a gente não queria pilar nenhum, a gente propôs um sistema, inicialmente no escritório, vigas metálicas que cruzam de um lado até o outro, apoiam uma laje, e depois essas vigas penduram o mezanino. Daí, discutindo com os calculistas, a gente ainda fez uma estrutura mista em cima, que a laje, junto com essas vigas, trabalham a laje a compressão e as vigas a tração, fazendo com que essa estrutura conseguisse ficar mais esbelta. Tal. E isso pendura o mezanino. Então, é interessante, quando você entra lá, parece que o mezanino está meio voando. Tal. É uma coisa interessante. E depois, a cobertura. Na frente, a gente inicialmente fez esse pórtico, que depois a gente abandonou. E aí a gente propôs, para funcionar como brise e para ser um elemento de atração da rua, uma série de terraços suspensos aí com jardins que protegem a insolação, protegem a chegada das pessoas e são um grande elemento verde que cruzam, sobem na fachada, cruzam para o outro lado, descem lá no fundo de novo. Então, é uns elementos que ficam muito visíveis da fachada. E aí os vidros e tudo mais. E aí, como a loja ficou depois de pronta, né? Então, a gente tem esse grande painel envidraçado, mas, ao mesmo tempo, esses jardins aqui vão fazendo um sombreamento e protegendo. Aqui, dá até para ver como está mais escuro aqui embaixo. Tal. De dentro, ele entra dentro da loja também, então até vocês vão ver umas fotos de dentro, como esses jardins por fora deixam a loja bem visível, mas por dentro eles acabam, olhando por dentro, você vê que ele protege bastante. E aí tem todo esse jardim. Aqui já uma vista do mezanino. Aqui olhando do mezanino, então vendo de dentro para fora como esses jardins acabam protegendo bastante. Então, protege de esquentar, protege de estragar os móveis, tudo mais. E aqui, essa sequência de terraços que viram o mezanino. Então, aqui no meio é o mezanino, tal, que fica totalmente pendurado. Com isso, a gente conseguiu um espação grande, sem pilar algum. Então, eles têm total flexibilidade para ficar mudando os ambientes e tal. E todos esses forros da loja são forros de madeira feitos pelos próprios artesãos da loja, da fábrica lá. Eles fizeram lá na fábrica e trouxeram para cá. Então, é uma certa maneira de trazer um pouco da identidade da loja, da marca, né, da empresa, para o projeto, né? Não ser um projeto que poderia ser uma coisa qualquer aí. Mais umas imagens aí do mezanino. Então, essa sequência de pés direitos duplos, pés direitos simples, e esses jardins que acontecem fora, dentro, tal, eles estão o tempo inteiro, você está rodeado por esses jardins. E aí, de noite, também, como a loja vira meio uma lanterna aí para a cidade e tal, um projeto que nos agrada bastante. Então, no final, isso aqui ficou pendurado mesmo, lá por cima, tem uma outra estrutura metálica que pendura isso, então ele fica totalmente voando aí. E é isso. Depois, esse outro projeto é um projeto um pouco mais antigo nosso, um dos projetos nossos mais conhecidos, que é a Casa Grelha. É um projeto que fica no interior, uma cidade chamada São Francisco Xavier. E é um cliente que a gente já tinha feito uns 2 projetos para ele. E um dia ele chamou a gente para ir nesse terreno e tal. E, vocês gostam de passear na mata, tal, vamos lá, tal. Tipo, puta, que o cara quer dessa vez, tal, né? Daí a gente foi andando por aí, daí ele falou, então,
comprei isso aqui e tal. Isso aqui o quê? Tal. Isso aqui tudo. Ó, é uma fazenda lá, tinha uns 500 mil metros quadrados. Tal, e aí ele falou, queria saber se dá para fazer uma casa aqui. Eu falei, acho que dá, né? Tal. E aí era isso aí, o terreno dele. Tinha uma parte desses 500 mil metros, uns 400 e pouco era uma mata fechada, que não podia mexer e tal. E uns 60 mil era uma área, isso aí, tipo um pasto. Tinha até umas vaquinhas a primeira vez que a gente foi e tal. E quando se subia no morro, tinha esse super visual aí e tal, que era super impactante. Tal. Então, inclusive, até no primeiro momento, a gente colocou a casa em cima do morro, depois a gente desistiu e mudou a posição dela. Mas o primeiro desafio aqui, essa área verde clara, aí são esses 60 mil metros quadrados. Tal. Aqui dá para ver uma quadra de tênis aqui, para ter uma ideia do tamanho, assim, mais ou menos da escala, né? E a primeira dificuldade aí foi onde colocar a casa, né? Normalmente nos terrenos normais que a gente trabalha, você põe a casa mais para a direita, mais para o fundo, divide em 2 volumes, faz um L, mas não tem muito mais o que fazer, né? Aí dava para colocar a casa em qualquer lugar, tal. E era um lugar super interessante. Então a gente procurou uma solução que meio que fundisse a casa na vegetação, fazendo com que a casa fizesse parte da paisagem. Vocês vão ver que ela não tenta imitar a paisagem, mas ela tenta se dialogar bastante com essa paisagem. No final, a gente viu que aqui era um lugar mais interessante para colocar a casa, porque ele era protegido dos ventos, era um lugar frio. Era um lugar que é a confluência de vários caminhos aqui, o caminho que vai para a mata, o caminho que vai para o riacho, o caminho que vai para a trilha, que vai para o outro lado. É o caminho que, quando a gente passeava lá, as pessoas que iam cansando paravam e descansavam em umas pedras aqui. E a gente resolveu colocar essa casa aí. E essa casa é para uma família de pai, mãe e 3 filhos, formando suas famílias já, os 3 filhos, nas faixas de uns 30 anos. E todos opinavam bastante, tal, né? Então eles queriam participar, tal. Então tinha aquelas coisas de todos darem suas opiniões, mas tinha algumas coisas assim. Eles queriam uma casa enorme, isso aqui no final tem 2.500 metros quadrados, só esse volume assim de área construída. Então é uma casa gigante, térrea num terreno super acidentado. Os pais queriam aquela casa para juntar a família no fim de semana, toda a família junta, feliz, e os filhos queriam ficar separados dos pais, em chalés isolados, tal. Eles não se davam muito bem, tal. Então tinha uma série de coisas. A gente com isso acabou propondo essa história da grelha, que é esse quadriculado aí. Cada quadradinho desse tem 5,5 por 5,5. E aí ele consegue resolver várias questões. Então a gente fez com que a grelha fique toda no mesmo nível e ela, hora está encostada no terreno. Isso aí é um terreno, é um vale, então, hora ela está encostada, no vale ela fica distante, depois do outro lado ela volta a ficar encostada no terreno. Então, com isso, a gente consegue uma casa térrea sem movimentação de terra. A grelha consegue aqui, essa parte amarela, toda a parte social, salas, cozinhas, um home theater, tal, o quarto de um vovô, que também era por isso que não podia ter escada, que tinha que ser térrea a casa, quarto dos pais, e depois cada filho ganhou um apartamentinho aqui, 60 metros quadrados, duas suítes, um aqui, outro aqui, isolados dos pais. Então essa grelha tem uns espaços que são fechados, cobertos, uns espaços que são só com pergolado e outros espaços que não tem nem piso, só a grelha continua e o jardim sai lá de baixo e cruza no meio da casa, tal. Então, com isso, os pais ficaram felizes de estar todo mundo junto aqui na mesma construção, mas os filhos, cada um estava no seu espaço aqui. Se chover, ele toma um pouquinho de chuva para chegar na sala lá, que era o que eles queriam. Puderam escolher onde ficar. Esse aqui queria ficar perto da mata, esse aqui queria a vista, esse não queria ficar perto desse. Então, puderam escolher bem onde eles iam ficar. Aqui dá para ver um pouco o terreno, né, nesse vale e tal. A casa está implantada, a casa acontece aqui nesse nível intermediário e você consegue cruzar por cima, que é um grande jardim, e por baixo, no outro sentido da casa, nos caminhos do terreno. Então, aí alguns detalhes construtivos. Então, a gente tem esses módulos de 5,5 por 5,5.
Em alguns lugares a gente queria tirar alguns pilares, então umas linhas de pilar, então daí a gente usou essa viga vagão para conseguir 11 metros de vão, então ficou um vão maior. Então aí a casa já com um desenho um pouco mais técnico, planta e tal, passar mais rápido por isso. E acho que tem um videozinho, se puder passar, que aí mostra um pouquinho como se ela estivesse sendo construída. Claro que não é a ordem exata da entrada das coisas no terreno, na construção, mas... Enfim, tem essa sequência de pilares, as vigas que são essas metálicas, depois todo o resto da grelha, as vigas e pilares são de madeira. Aí a gente tem as lajes de piso, algumas paredes, a laje da cobertura. Esses pergolados, que no início iam ser cobertos com vidro, depois, quando estava pronto, eles acharam mais legal assim. A gente também preferiu sem o vidro, então ficou. E aí a casa já pronta, né? Um pouco essa ideia desses espaços vazios no meio da casa, onde só passam a estrutura, o jardim nasce lá de baixo, e com isso a casa acaba não tendo tipo, uma fachada frontal, uma do fundo, uma lateral, é tudo meio fachada, né? Dependendo de onde você está sempre dentro de algum espaço, fora de outro. Grande deck de circulação que ligava o caminho que ia lá para a mata até o caminho no alto do morro, onde tinha aquela primeira foto que era a nossa ideia instalar a casa, depois a gente mudou. O teto dela é todo um teto jardim. O dono da casa morria de medo de laje, que achava que laje da infiltração e tal, queria um telhado. A gente não queria o telhado, porque você vê a casa de cima, de todos os lugares, tem essa possibilidade de cruzar de um lado até o outro. A gente acabou, aqui dá para ver o conjunto todo, né? Entrada, casa, e depois ali em cima vai aparecer um pavilhão de lazer para ver o que ali é vista mais bacana. E aí a casa mais pronta, fotos mais recentes, tal. Então a gente tem essa laje, a gente convenceu ele que a laje era legal e ainda convenceu ele a colocar água em cima da laje. Ainda bem que ainda não vazou, já tem 10 anos. Aí então, enfim, a casa e essa grelha apoiada nesses pilares, esses caminho que vai do morro até o outro lado. Essa já é uma foto logo que a casa ficou pronta. Aqui é o que a gente fez. A gente não queria espelho d'água, então a gente não queria guarda-corpo, então a gente propôs um espelho d'água que dá volta nesse espaço inteiro. Então você sempre anda longe da borda, assim. Aí se quiser se matar, você morre de pé molhado, mas tudo bem, ninguém morre por acidente, assim. Então a casa fica nessa espécie de vale, nesse lugar que é super interessante. Tem essas araucárias aí que meio que ficam camufladas aí com a construção. A construção fica camuflada nessa mata. Acabou ficando uma coisa bem interessante aí. Embaixo tem um espelho d'água que coleta água de um riachinho, abastece a caixa d'água, vai para o espelho d'água e depois volta para o curso natural do rio. E esses espaços que, com o tempo, foram sendo tomados pela vegetação, por essas árvores que foram crescendo. Essas fotos aqui são bem do comecinho da casa. Aqui é uma daquelas varandas privativas dos filhos, tal. Aqui é um detalhe construtivo aí do encontro, pilar de concreto com estrutura metálica, com madeira, tal, com pedra. Acho que brincou bastante com os materiais aí. Aqui a entrada é um piso de ladrilho hidráulico que faz o hall e depois o espaço da sala. O dono da casa queria fazer tudo de mármore, a gente falou, não faz sentido, tal. Daí a gente chamou um amigo nosso, o Fábio Flax,
que é um artista plástico que desenhou esses ladrilhos especificamente para essa casa, e aí ficou super bacana, tal, muito mais barato, muito mais a ver com o projeto, piso único. Ficou tão legal que no final o dono da casa ligou um dia para a gente e falou assim: quanto que eu paguei nesse piso e tal para o cara? Daí a gente falou, ele falou assim: ficou muito legal, esse cara não sabe se vender, né? Vamos dobrar o pagamento dele, assim, tal. Aí ele dobrou o pagamento do cara. O nosso ele não dobrou, então acho que ele não gostou tanto do projeto, assim. E lá em cima tem esses pavilhões de lazer aí, que parece pequeno, mas na verdade cada um tem. Esse aí tem 180 metros quadrados, esse que tem churrasqueira. É isso aqui olhando de frente, né? Tem churrasqueira, sinuca, varanda, aquelas coisas. E na frente tem um outro que é este aqui, não, é o outro. Este aqui que tem jacuzzi, sauna e tal. E a gente fez essa construção lá em cima para ficar aproveitando essa visual toda. Essa é a casa do caseiro. Aí aqui um projeto que não é residencial, é um projeto comercial, que eu acho também interessante, porque é um tipo de prédio de escritório. É um prédio que a gente fez para a construtora Ideias Arvos, chama Corujas, porque fica do lado do Córrego das Corujas, lá na Vila Madalena. E a ideia é de um espaço de trabalho diferente, né? Então, a gente, hoje em dia, tem laptop, tem celular, tablet e tal, você não precisa ter aquele mesmo sistema de trabalho ou lugar de trabalho que você tinha 100 anos atrás, como muitos dos prédios que são feitos hoje em dia. Então, a gente propôs aqui um prédio que ele tem espaços fechados, mas ele tem varandas, tem espaços, tem terraços abertos, então a pessoa pode trabalhar de formas diferentes. É um prédio que tem muita área de convívio entre os ocupantes dele, né? Ao contrário da maior parte do prédio de escritório, que você nem aperta o botão do elevador mais, né? Ele vai sozinho para o andar, você não corre o risco de cruzar com ninguém, né? Aqui era justamente o oposto, a ideia é a convivência e tal. E as Arvos pegou aqui é o Vistéria lá da Vila Madalena, eles compraram essas casinhas, juntaram e chamaram a gente para fazer o projeto. E aí a gente teve a ideia de fazer esse projeto e mostrou para eles o projeto desse jeito aqui, com esse videozinho. Lá é um terreno com potencial construtivo 1, então não dá para construir muito, e tinha 9 metros de gabarito. A gente viu aquele joguinho Tetris da infância, né? E fez como se fosse o projeto fosse o joguinho, né? E fez esse videozinho com um moleque que trabalhava no escritório na época, que chamava Bozo. O cara era bom de vídeo. E aí é isso, né? Então a ideia é ter o terreno, o térreo dele é todo meio livre, com um grande espelho d'água. Então ele está indo para o nível 1 do jogo. Esses retângulos que estão caindo aí são as circulações verticais. E aí a ideia é que no térreo fosse um grande espelho d'água com só algumas salas de reunião comuns aí para os conjuntos. E tinha essas escadas tal, e elevadores que levavam aos outros 2 andares. E aí nos outros 2 andares a gente tinha uma sequência de conjuntos comerciais que têm formas variadas. Então, aqueles tinham um L, ia ser mais quadrado, outro retangular tal. E eles iam se encaixando. É como se fosse um cara que não sabe jogar o Tetris direito. Então, ele vai deixando uns buracos no meio, que é por onde entrava a luz, tanto no meio quanto pelos recuos laterais, entrava a luz nesses conjuntos. Aí tinha uns que tinham pé direito duplo, uns que tinham formatos diferentes, que faziam umas varandas de pé direito duplo embaixo. Mas com isso a gente conseguia as áreas fechadas, as áreas de varanda e as áreas descobertas para todos os conjuntos, que eram o interesse deles. Parabéns para o nível 2, que agora é o segundo andar aí do prédio, né?
E essa história de ter varanda e terraço aberto é uma coisa que é legal, você consegue trabalhar numa varanda, num espaço mais ao ar livre e tal, fica mais agradável, mas também a construtora ganha mais, porque essas coisas, pela lei aqui em São Paulo, você podia construir a mais essas áreas, então, sem contar no coeficiente de aproveitamento, então com isso eles tiravam mais suco do terreno aí e tal, então ela é uma coisa legal e que dava mais lucro e tal, né? Então tinha esse duplo sentido aí da coisa. E aí em cima tem a mesma ideia. Bateu o recorde. E aí umas primeiras imagens bem simplificadas, né? Então essas cores diferentes era a ideia de justamente marcar as pecinhas do Tetris, né? Aí a ideia do espelho d'água, então essa luz que entrava lá do meio e refletia na água e subia e tal. Enfim, imagens bem simplificadas aí. E aí depois os pontos eram os coeficientes, né? Taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, área alocável, área de varanda, tudo mais que a gente tinha aí. Então a gente inventou esse joguinho aí para mostrar o negócio. E aconteceu que no final, ali no meio, essa casinha desistiu de vender. E aí, a hora que o cara não quis mais vender, toda essa ideia não funcionava mais, não cabia mais, tudo mais. Aí a gente pegou, fez o projeto inteiro de novo, já com outra ideia, uma ideia muito mais parecida com a ideia que foi construída no final. Foi com o projeto inteiro, até o projeto executivo, tal, o projeto orçado. Quando foram orçar o projeto, eles viram que eles tinham feito uma besteira aqui por conta desse cara que não quis vender aqui. O subsolo ficava uma porcaria, não cabia os carros e tal, tinha que ter 2 subsolos, parede de diafragma muito maior do lado do rio e tal, e aí não fechava mais a conta do empreendimento. Tentaram pagar uma grana, sei lá, 3 milhões na casinha do cara, o cara não quis, aí falaram, seu vizinho, era uma casa vagabunda, assim, o cara não quis vender, aí a casa do lado era uma casa legal, você falou, putz, você não quer sair do bairro? Muda para o seu vizinho, já resolve e tal. Te reforma do jeito que você quiser, te dá ainda 500 pau aí para você ficar morando feliz. Não quis. Disse que o pai dele tinha morrido numa pedra que ficava num canto ali e tal. Eu nunca entendi por quê, assim, mas era o argumento do cara, assim. Aí ficou parado há maior tempo o projeto e tal, e aí eles pegaram um dia, ligaram para a gente e falaram, a gente comprou mais alguns terrenos aí, e aí o terreno fica maior, e com isso o prédio fica maior. Com isso, o subsolo consegue ocupar melhor e o fato de a rua cair um pouco, a gente consegue fazer um subsolo só que nem fica totalmente subsolo, ele é um pouquinho levantado. Então, com isso, aí viabilizou o terreno e aí a gente foi até o fim com o projeto com a ideia final, que é isso aqui. Então, a gente tem 3 andares, que são os 9 metros de gabarito que a gente tinha, e a ideia é ter alguns conjuntos no térreo aqui, então essa aqui são a divisão dos conjuntos, depois mais outros aqui. Então a grande entrada aqui se divide pelos conjuntos. Todo esse espaço do meio é espaço comum, um espaço de convivência. E tem uns jardins privativos ainda desses caras, tal, além de varandas. Depois aqui o subsolo todo tal. Lá no fundo, como o terreno caía em direção ao córrego das Corujas, a gente conseguiu ganhar um andar para baixo, assim. Então, os conjuntos do fundo tem um pé direito duplo, que você entra por cima e desce, assim, e aí tem um jardim, então, um pé direito duplo meio ao contrário. Depois, assim, o térreo era aquele embasamento mais gordo, mais pesado, tal. E em cima a gente tem 2 andares menores, mais leves, transparentes, todos fechados com vidro e tal, que dá um contraponto em relação ao peso da estrutura do térreo. E a gente tem também conjuntos fechados, varandas entre conjuntos e depois os terraços abertos. No último andar, a gente tem também a mesma coisa, varandas entre conjuntos e os conjuntos fechados. Como o andar de cima é igual ao andar de baixo nesse caso, o terraço desses caras descoberto fica na cobertura aqui e tal. E aqui dá para ver um pouquinho nessa perspectiva a ideia, né? Então, a parte do térreo toda mais pesadona, mais encostada no chão, quase todo o terreno aqui, que só que ela fica solta onde tem aqueles pés direitos duplos. E depois, em cima, essa estrutura bem mais leve,
toda envidraçada, estrutura metálica, mista, na verdade, concreto e aço, e com esses brises, que são as telhas metálicas perfuradas, bem simples, baratas, aí, que formam esse conjunto, esse espaço, né, o conjunto todo. Então, aqui, aquela varandinha que a gente ganhou para baixo, os conjuntos do térreo, conjuntos de cima. Aí o prédio já no lugar. Ele aqui, o Corujas, quem quiser ir visitar. Ele aqui na rua, então, aí algumas ideias, né, de como inserir o prédio na cidade. Ele não tem nenhuma cerca, nenhum muro, tal. Então, o recuo obrigatório na frontal, a gente meio que doou para a cidade, né, engordando a calçada. Quem passa lá na hora do almoço, sempre tem uns food trucks parados lá, com o pessoal comendo na calçada. Tem essa arquibancadinha para o pessoal sentar e comer e tal. Então, meio que uma gentileza urbana aí, tal, para a cidade. Fica muito mais interessante do que tanto para a cidade quanto para o prédio do que se eu tivesse um muro nesse alinhamento aqui que de nada ia servir, né? Ia ter um recuozinho para dentro e ninguém ia usar isso. O prédio aqui à noite tem só essa porta de enrolar que fecha. Durante o dia ele fica com essa porta aberta, tal. Aqui é espaço de entrada, então é grande espaço de convivência entre as pessoas, um espaço comum dos conjuntos, não é um espaço privativo. Eles quiseram incentivar isso das pessoas conviverem, conversarem, se encontrarem, gerarem negócios. Fiquei sabendo que teve um casamento outro dia de pessoas de 2 empresas diferentes, tal. Então você vê que a arquitetura acaba impactando a vida das pessoas. Não sei se para bem ou para mal nesse caso, mas impactou. Aqui todas as circulações são externas e vão ligando de um conjunto ao outro. Aqui quem fez a programação visual do prédio foi o João Nietzsche, lá do Nietzsche Arquitetos, e tem várias coisas interessantes. Então tem tipo uma régua aqui que vai de 0 até 9 para mostrar que a gente estava respeitando os 9 metros de gabarito da prefeitura. A gente tem uns bicicletários aqui, e do outro lado tem uns 3 lugares bicicletários, tem vestiários dentro do prédio para as pessoas poderem chegar de bicicleta, tomar um banho e trabalhar. Então, para justamente incentivar o uso de bicicleta, para as pessoas deixarem o carro em casa. Então, é toda uma ideia maior do que simplesmente o espaço do trabalho em si fechado, né, das pessoas. Aqui, esse espaço todo, no final, acabou sendo alugado pela Wieden Kennedy, que é uma agência de publicidade. Então, eles pegaram vários conjuntos e pegaram esse espaço inteiro. A gente fez por dentro também. Então, foi uma experiência legal intervir no espaço que a gente mesmo fez. Meu tempo está acabando aqui, por isso que eu estou passando meio rápido. Mas aqui é uma coisa interessante, que é esse outro painel, que é a casa do desgraçado lá que não quis vender. E a gente meio que emparedou ele. Na verdade, é o muro dele mesmo. A gente fez esse muro preto. E aí, isso aqui é como se fosse o desenho do que a gente imagina que tem atrás da casa, lá dentro, como se fosse no AutoCAD, assim, o projeto executivo da casa. Né? Então, e aí tem as pessoas que participaram do projeto desenhadas ali e tal. Aqui, tá vendo? Aparece aqui, ó, o Ricardo que trabalhou, geladeira, cota de piso e tal. Então, foi toda uma brincadeira aí do que ficou. Aqui um pouco essas varandas, né? Pé direito simples, pé direitos duplos. Claro que é um prédio que quem ocupa são empresas de internet, agências de publicidade, o Spotify, a sede deles em São Paulo é aqui, tal. São empresas que tem esse jeito de trabalhar um pouco diferente dos empresas, né, de um banco, por exemplo, tal. Mas tem uma história de advocacia ainda. Então, algumas imagens, uma imagem mais de longe, tal. Imagem aqui de drone, dá para ver aí todo o conjunto. E acho que, como o meu tempo está acabando, eu podia só terminar com esse videozinho para fechar aí
obrigado. Acho que era isso que eu tinha para mostrar hoje. Obrigado, Rodrigo. Gostaram, hein, pessoal? Cada projeto, né? Fico imaginando a casa do Rodrigo, como é que deve ser. Bom, vamos lá. Agora vamos para a última parte do nosso evento para fecharmos esta tarde maravilhosa com chave de ouro. Eu vou chamar 3 grandes nomes para um painel dinâmico e interessante com o tema Inovação e Essência. O que permanece? O nosso primeiro convidado é arquiteto e urbanista formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo em 1992. Lecionou na Universidade Brás Cubas de 1995 a 96, sócio fundador do escritório Andrade Moretim Arquitetos Associados desde 1997. Leciona na Escola da Cidade em São Paulo desde fevereiro de 2005. Eleito vice-presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento São Paulo, para a gestão 2014 e 2016. Responsável pelo curso executivo Urbanismo, Cidades e Liderança Consciente, realizado pelo Arquifuturo e INSPER. Eleito conselheiro do CAU São Paulo para o próximo triênio e membro da Comissão de Ensino e Formação do mesmo conselho. Por favor, venha para cá, Vinícius Andrade. Enquanto o Vinícius chega no palco, o nosso próximo convidado para este painel é arquiteto e urbanista, estudou da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo na Universidade de São Paulo, FAU, USP. Atualmente está desenvolvendo doutorado pela mesma instituição. Em 2000, fundou o escritório Metro Arquitetos Associados. Desde 1994, tem colaborado frequentemente com o arquiteto Paulo Mendes da Rocha, Pritzker Prize 2016. Entre os anos de 2008 e 2009, trabalhou no escritório Foster + Partners em Londres. Por favor, junte-se a nós, Martin Colurion. Martin, seja bem-vindo. E para completar a nossa formação para o painel, o nosso último convidado. Ele é arquiteto e urbanista, formado pela Fundação Armando Álvares Penteado, FAAP. Trabalhou com Pedro Paulo de Melo Saraiva em 1999 e com Eduardo Colonelli em 2000. Desde 2002, trabalha no escritório Metro Arquitetos Associados, onde é sócio desde 2007. Participou da Bienal de Arquitetura de Veneza em 2006 com uma videoinstalação. Em 2010, deu aulas no Instituto Europeu de Design de São Paulo. No ano de 2012, trabalhou no escritório OMA de Nova York, de Rem Koolhaas. Por favor, suba ao palco Gustavo Cedrone. Vem pra cá, Gustavo. Sejam bem-vindos, Gustavo, Martin e Vinícius. Ok? Eu vou deixar as palavras agora com esses grandes feras, mas antes disso, a pergunta que não quer se calar, hein? Inovação e essência, o que permanece? Gustavo, quem chega por último tem prioridade, certo? Bom painel para vocês. Eu tenho prioridade, é isso? Oi, boa tarde, quase boa noite. Obrigado pelo convite aí a Porto Belo. A gente foi convidado para fazer esse painel aqui junto com o Vinícius. E a ideia um pouco é a gente mostrar alguns projetos que a gente desenvolveu aqui no escritório. O Vinícius, eu não sei exatamente o que vai mostrar, mas acho que é mais uma aula e também falar de alguns projetos do escritório dele. E depois a gente entrar numa discussão aí para ver qual que é o futuro da arquitetura e o que fica de essência. Então, é isso. Quer falar alguma coisa, Vinícius? Não? Martim? Não, enfim, agradecer o convite. É legal falar para vocês. Acho que a gente dificilmente tem plateias tão grandes quanto hoje. E eu não sei, a gente trouxe uma apresentação, não sei se tem uma ordem pré-definida ou se a gente vai mostrar aqui, porque sempre ajuda, né, ter as imagens. Você sabe? Martim, não sei que ordem tá. Recomendo que vocês comecem. Ok.
Vamos lá, eu vou começar aqui, vamos ver quem que aparece. Apareceu a minha apresentação. Ah, é a sua. Então a gente vai começar com o Bom, Vinícius. então eu fui o sorteado. Bom, gente, deixa eu voltar uma imagem, porque essa aí era uma surpresa. Bom, esse aqui é o tema dessa mesa, né? E quando eu conversei com o pessoal da Porto Belo, da organização, sobre qual era o objetivo dessa conversa hoje, eu entendi que a gente ia discutir isso, né? Inovação e essência, o que permanece. Quando eu me dei conta também que a gente ia ter várias palestras no mesmo dia, muito arquiteto apresentando o projeto, eu pensei, bom, esse povo não aguenta mais ver projeto. Exceto do metro, que é muito melhor que os meus, vocês vão se divertir. Mas eu não trouxe projetos para mostrar, para explicar para vocês. Eu vou mostrar algumas imagens de projeto, mas o que eu queria trazer, justamente, é uma ideia para a gente refletir, né? Isso aqui, eu sempre tive uma inquietação muito grande com relação a como a gente pensa a nossa arquitetura para a nossa cultura, né? E a cultura, entendida assim, ela envolve aquilo que a gente traz da nossa civilização europeia, que vem para cá, o sincretismo que aconteceu aqui e, obviamente, o nosso clima. Por isso, a arquitetura tropical. Eu penso que essa é uma reflexão importante, porque a gente tem uma herança arquitetônica cultural predominantemente europeia. Não sou contra, não estou sugerindo que a gente rasgue e jogue nada fora, mas a realidade é composta por muitas histórias, muitas visões, vários pontos de vista distintos no mesmo lugar e ao mesmo tempo. E eu acho que existe um ponto de vista importante da nossa cultura que tem sido sistematicamente negligenciado. Eu acho que nós, que trabalhamos com arquitetura e portanto, trabalhamos com expressão, comunicação da cultura, podemos contribuir para a gente ter uma riqueza cultural maior do que aquele discurso único, e as soluções são sempre parecidas, os discursos são sempre parecidos. Então, o que eu estou trazendo é uma das muitas alternativas que existem. E essa imagem, então, para entrar no assunto e parar de enrolar, eu gosto dessa imagem porque eu vou falar de uma pesquisa de linguagem e de sistema construtivo que a gente tem desenvolvido no nosso escritório desde que ele foi fundado, em 97, e que nos fez passar por muitos momentos em que a gente passava pela situação dos outros dois porquinhos ali. A gente brinca que é a síndrome dos três porquinhos, porque quando a gente dizia para os nossos clientes que a gente queria fazer uma arquitetura local adequada ao nosso clima, necessariamente isso passava por fazer uma arquitetura leve, muitas vezes de madeira, como os projetos que o Rodrigo mostrou aqui. E normalmente a reação era, pô, mas essa casa de madeira, leve, pô, isso aí, não sei, não é uma casa de verdade, cadê a parede, cadê o tijolo? Então a gente falava assim, pô, a gente é o porquinho preguiçoso. Mas isso acabou, de alguma forma, virando, essa dificuldade acabou virando em favor da gente, porque a gente, então, foi atrás disso, foi pesquisar, falou, bom, qual é a consistência que pode haver por trás dessa proposta, né? Que não é a casa do prático, o porquinho bom, que faz tijolo. Bom, e vocês sabem que o porquinho que faz em tijolo, ele não entrega a obra no prazo também, né? Bom, então a gente foi atrás, e o Brasil faz parte de uma faixa bastante particular do planeta, que é o tropical úmido, uma faixa intertropical, né? Está entre os dois trópicos, onde o índice de pluviosidade está acima de 1.000 milímetros ao ano, ou seja, é quente e úmido. Essa faixa dá a volta no planeta todo, o Brasil está... 78% do território brasileiro está contido nesta faixa e é considerado quente e úmido. Mas uma coisa que nos chamou a atenção, vocês estão vendo essas figurinhas aí, eu vou mostrar elas grandes, ó, que se você vai se você circula o planeta acompanhando essa faixa, você vai encontrar uma tipologia construtiva muito consistente. Parece que eles combinaram.
pessoal do Equador, com o pessoal do Peru. Quer dizer, é uma construção leve, tem uma relação de elevação com o solo. Isso tem a ver com vários critérios técnicos que eu vou falar rapidamente, mas é uma arquitetura popular, uma cultura vernacular, universal, que está presente no Brasil, um volume gigante, e ela tem sido muito pouco aproveitada. No Brasil, a gente considera que esse tipo de construção é coisa de pobre. E a princípio, toda a arquitetura popular, vernacular, é coisa de pobre. Acontece que a cultura sofisticada é capaz de compreender, processar e trazer para uma aplicação formal, com tecnologia mais controlada. Mas, no caso do Brasil, a gente aceitou muito facilmente o modelo europeu, do ponto de vista da construção. E a gente tira pouco proveito desta cultura universal, e que é praticamente endêmica das regiões mais ao norte do Brasil. Então, de novo, eu não estou dizendo aqui abaixo o Le Corbusier e o concreto e a alvenaria, vamos fazer tudo de palha. Não é isso. Mas eu acho que, sim, a gente tem essa cultura que tem sido relegada a uma condição de porquinho mau, e que ela poderia, sim, fazer parte, contribuir mais para a nossa cultura arquitetônica. Então, isso é para mostrar que ela é amplamente difundida no Brasil, nos meios populares, e ela tem uma série de características. Isso aqui é em Santos, tá, gente? Não é só no Amapá e na Amazônia que tem. Santos tem a segunda maior assentamento de palafitas do Brasil, que é na Vila Gilda. Além dessa arquitetura ter características técnicas, construtivas, que são interessantes, que podem ser mais do que uma fonte de inspiração, elas podem ser uma aula de aclimatação e de desempenho ambiental, também existe uma relação popular, uma espontaneidade nessas construções, nesse ambiente, que nos interessa bastante. Esse aqui é um caso bem famoso, a Fuá, no Pará, é gigantesca, toda sobre palafitas, na região Marajoara. Ela ganhou um prêmio internacional de sustentabilidade, é uma cidade toda de bicicletas, não entra carro. Do ponto de vista da adequação climática, ou seja, a performance, o desempenho ambiental, essa construção leve, com pouca inércia térmica, elevada do chão, ventilada embaixo, com beirais, ela é muito mais adequada ao clima quente e úmido do que aquela com massa térmica, que reserva o calor, e aí à noite, no clima quente, diferente do deserto, quando no deserto à noite é muito frio, de dia muito quente, aqui é quente de dia e quente de noite. Então, uma parede grossa acumula o calor durante o dia e à noite vai reirradiar. E haja split de parede para esfriar depois. Uma arquitetura leve, que não tem massa térmica, ela não acumula o calor durante o dia, e com a ventilação à noite, ela tem um desempenho ambiental muito superior a uma casa de barro. Então, é isso que a gente vê em Paraty, essa arquitetura colonial, que, gente, essa não é a arquitetura vernacular brasileira, essa é a arquitetura vernacular mediterrânea, adaptada ao Brasil, né? Não vamos esquecer disso. E tem uma outra questão que me interessa, por maior que seja a precariedade dessa imagem, ela é tipicamente uma construção pré-fabricada. Esse tipo de ocupação eles constroem com material que está disponível nas casas de material de construção. Então, são telhas metálicas pré-fabricadas ou de fibrocimento, são painéis, chapas de madeira, são pontaletes, perfis de aço, componentes industrializados de prateleira, certo? Essa é outra coisa que nos interessa bastante. Quando a gente era mais novo, então esse é o nosso primeiro projeto de escritório, de 97, a gente tinha, assim, eu confesso, uma certa ingenuidade, e a gente achava que era só fazer uma palafita. Isso aí na Vila Madalena ainda existe. O sujeito pediu para a gente uma ampliação para a casinha dele, terra na Vila Madalena, a gente construiu uma palafita em cima da casa dele, coitado. Mas já é uma estrutura leve, de madeira, etc. Então, já era um sinal do caminho que a gente queria tomar. Eu não vou explicar os projetos, eu vou passar a palavra logo para o Metro, mas eu só quero mostrar, de certa forma, um exemplo do que pode ser feito com a reinterpretação dessa cultura, que é uma cultura legitimamente nossa. Esse é o segundo projeto do nosso escritório, um pavilhãozinho
pré-fabricado, de madeira, telha metálica. Você vê que ele é solto do chão, a cobertura é solta. Ele atende esses requisitos de adequação ao clima quente e úmido rigorosamente. A casa é toda fechada com policarbonato, que dá uma certa translucidez. Essa é uma outra casa no litoral, no meio da mata, também um pavilhãozinho leve, todo ventilado, cercado por uma telinha. Essa é uma casa também no litoral. Todos esses projetos são pré-fabricados, os componentes são componentes de prateleira bem simples, como o fechamento dessa casa é com tela mosquiteira por fora, chapas de OSB por dentro, telha metálica, sanduíche por fora. Um outro exemplo de um pavilhãozinho isolado. Aqui a gente já muda de escala, uma casa nos Jardins, mas também com outro desenho, outra tecnologia, mas as estratégias climáticas e construtivas são exatamente as mesmas, que é o que me interessava trazer hoje para a gente pensar aqui. Eu peguei alguns exemplos diversificados para a gente ver como essa lógica pode ser aplicada em condições diferentes, com orçamentos distintos. Uma escola pública na periferia de Campinas, que é feita toda pré-fabricada, com sistema industrializado. Esse também é um prédio na Vila Madalena, que respeita os mesmos princípios, os mesmos materiais, chapas de madeira. Essa tentativa de uma construção mais leve, quer dizer, aqui a gente começa a transcrever, a tentar transportar este raciocínio até essa ideia de irreverência, de descontração que essas ocupações populares têm, para edifícios maiores. Como é que a gente faz essa transição, né? Não é tão imediato, não é tão simples, mas é um desafio que sempre nos interessou. Esse é outro residencial também em São Paulo, que de certa forma, revela também esses princípios. Esse é o Instituto IMS na Paulista. Quem veio de fora e não foi visitar o IMS tem que ir antes de voltar, tá? É obrigatório visitar. O IMS é um edifício que tem uma tecnologia bem mais elaborada, porém, os princípios construtivos, toda a aclimatação, a ambientação dele, com exceção, por exemplo, das salas de exposição, é um prédio totalmente climatizado de forma passiva, porque a gente usa dessas estratégias que eu comentei com vocês. Todo o ambiente do museu, que não é a sala de exposição, é climatizado passivamente, o que é uma coisa bem difícil de conseguir. Mas, como eu disse, esse tipo de construção que eu mostrei para vocês é mais do que uma inspiração formal. É uma aula de estratégias ambientais. E isso foi possível fazer aqui, no IMS, por exemplo. Essa é uma escola na Vila Leopoldina, que a gente partiu de um parque industrial existente e propôs uma intervenção com elementos leves da mesma forma. Esse é o último projeto que a gente está fazendo, um instituto de pesquisa no Rio de Janeiro, que basicamente aplica, nesse caso, de forma bastante rigorosa, literal, as estratégias climáticas dessas palafitas. Então, era isso. Obrigado, gente. Bom, acho que eu vou ficar de pé, que eu fico mais confortável para falar. A gente trouxe 2 projetos, acho que eu vi um pouco das apresentações anteriores e acho legal, interessante que os projetos têm muitas coisas em comum, mas o jeito que a gente conta os projetos muitas vezes é muito diferente, né? Então, basicamente, a gente usa os mesmos materiais, a gente compartilha a mesma cultura arquitetônica, mas a gente tenta sempre procurar motivações próprias para fazer de determinada maneira. Então, o que a gente vai mostrar para vocês hoje, um pouco em função do que a gente interpretou, do que seria interessante nesse evento que chama Architrends, né, de tendências, também falando um pouco de inovação, como disse o Vinícius, pensar um pouco nessas 2 ideias, no que a gente está lendo como uma coisa que é recente no nosso trabalho, mas que a gente vê em trabalhos de muitos outros arquitetos, no Brasil e fora do Brasil, e também pensar um pouco sobre essa ideia de inovação, o que isso quer dizer, porque a gente tende a achar que inovação é simplesmente criar o novo ou original, e muitas vezes inovar
não necessariamente é inventar uma coisa do zero, mas aí no sentido do que o Vinícius mostrou agora, talvez reler uma coisa que já está há muito tempo numa cultura tradicional ou numa tradição arquitetônica, ou qualquer que seja, e repropor isso, talvez com um significado um pouco diferente. E, nesse sentido, a gente vai falar um pouquinho de 2 projetos só, mas contar um pouco do processo, da história desses projetos, e também inserir eles dentro de um debate que a gente está cada vez mais ativo, que é a dimensão política dessa arquitetura que a gente pode produzir, sem necessariamente cair em discursos ideológicos, mas considerar e ressaltar que qualquer projeto, qualquer coisa que você põe no mundo tem necessariamente uma intenção que tem uma função política, né? E, enfim, o escritório já tem 17 anos, né? A gente começou em 2000, eu e o Gustavo somos sócios, ele vai falar do primeiro projeto, eu vou fazer só essa introdução e depois falo do outro. Mas nesses anos todos a gente produziu uma diversidade enorme de projetos, desde residenciais até obras públicas. E agora, mais recentemente, a gente conseguiu até ter um olhar retrospectivo em relação às coisas que a gente fez e conseguiu, de alguma maneira, tentar entender como é que é o nosso processo de projeto e como é que essa atuação pode ser mais ou menos política. E isso, em certo sentido, é uma tendência, para dizer assim, que é uma coisa que acontece no Brasil, está começando a acontecer no Brasil, mas fora do Brasil também, acho que muito motivado pela crise de 2008, que teve uma crise dos grandes projetos, os projetos faraônicos, dos arquitetos estrela, e uma certa volta a alguns princípios mais básicos. E essa crise, acho que, de alguma maneira, levantou a questão da função social ou política da arquitetura de novo. E aí esse diagrama que a gente está mostrando aqui, na verdade, é uma brincadeira que um arquiteto espanhol chamado Alejandro Sairapolo, que tem escritório em Londres e dá aula em Nova York, também fez, que ele tentou criar categorias políticas. São várias aqui, revisionistas, novos historicistas, fundamentalistas, ativistas, enfim, cada uma tem uma definição, e ele chamou 180 escritórios do mundo, primeiro ele pediu para que a gente se autoposicionasse aqui. Aí a gente escolheu aqui nos Material Fundamentalists, fundamentalistas materiais. Aí ele devolveu para a gente que a brincadeira era essa, a gente punha onde a gente achava que ele estava e ele mandava para a gente onde ele achava que a gente estava. E aí ele pôs a gente aqui nos populistas. E aí a gente ficou, enfim, não gostou muito da história, ficou brigando com ele. No fim, a gente conseguiu ficar aqui perto de onde a gente queria, que tem uma coisa que eles chamam uma intersecção entre os fundamentalistas materiais e os novos historicistas. E acho que isso tem a ver um pouco com isso que eu estou falando, de recuperar a inovação, que, na verdade, recupera algumas coisas que estavam já na nossa tradição, mas que podem ser revistas e vistas de outro modo, que a nossa arquitetura, da qual a gente é muito herdeiro, já trazia. Esse, por exemplo, é o salão da faculdade onde a gente estudou, o Vinícius também estudou lá, é a FAO, esse salão caramelo lotado de estudantes num fórum. Esse é um espaço incrível, que não tem nenhuma função pré-determinada dentro de um programa tradicional, é um vazio, mas que, na verdade, é onde tudo acontece, é o que toda a escola gira em torno desse grande espaço. E isso ficou mais evidente em 2013 para a gente, quando rolaram todas as manifestações, começaram em São Paulo, mas se espalharam pelo Brasil inteiro. E aí tem uma série de imagens que eu acho bem significativa, que é as pessoas se manifestando em edifícios que a gente considera ícones da nossa arquitetura, né, da história da arquitetura. Era o Congresso, que as pessoas subiram na plataforma, aqui é o Itamaraty, quando tentaram pôr fogo no Palácio do Itamaraty. Ou aqui no MASP, que também virou o grande lugar de São Paulo para as manifestações políticas. E tudo isso, de alguma maneira, faz pensar o quanto a arquitetura pode ou não permitir esse tipo de manifestação, pode incentivar ou não, pode, enfim, ser mais ou menos aberta a uma dimensão política. Isso aqui é impressionante, né? É uma dessas manifestações de 2013. Por acaso, a gente está há 3 anos trabalhando no museu, a gente participou da renovação do museu, que também, como disse o Vinícius, é obrigatório que vocês vão, se é que não tiveram a oportunidade de ir. Os cavaletes da Lina foram recriados, a gente redesenhou os cavaletes de vidro, a exposição do acervo está toda flutuando nesse espaço. E a repressão desses movimentos, enfim, todo esse contexto político, de alguma maneira, girava em torno do direito ao espaço público, né? O direito que as pessoas têm de usar o espaço
E aí os projetos que a gente vai mostrar, de alguma maneira, dialogam com isso. São projetos que são projetos de edifícios, mas a conexão deles com essa dimensão, com a cidade, ou com o espaço público, ou com o processo como eles são feitos e a função que eles têm, carregam um pouco dessa história. Então, o primeiro é esse projeto do refeitório. Alô? Esse projeto que eu vou mostrar agora, eu acho que mais do que o projeto em si, eu vou ficar nessa questão política e processual de como foi que o Martins citou agora. Porque uma das coisas que a gente vem discutindo também lá dentro do escritório, imagino que todos que têm escritórios, mais ou menos de um tamanho que a gente tem, um escritório médio, também se coloca muitas vezes qual é o papel do escritório perante ao mercado. Então, uma das questões que a gente conversa muito lá é o nosso alcance, a nossa atuação. Não só do ponto de vista de alcance para a cidade, propriamente dita fisicamente, mas também dentro de um processo de como tirar um projeto do papel, da maneira como a gente acredita junto com o cliente, que a gente pode atuar também, além de ficar na prancheta desenhando. E esse é um projeto interessante que mostra um pouco esse contexto. E no início de 2016, chegou lá no escritório, ligaram e fizeram uma encomenda de um restaurante no Rio de Janeiro para as Olimpíadas. O dono do restaurante era o chefe Máximo Bottura. Ele queria replicar o projeto que ele já tinha feito na Expo Milão, que era um refeitório. A ideia de refeitório, nesse caso, para ele, era uma ideia muito antiga, que é um lugar que abriga pessoas, no caso, andarilhos, e que recebiam um prato de comida há séculos atrás. Tinha essa matriz de ideia. E ele queria retomar isso, usando esses grandes eventos mundiais, feiras, Olimpíadas e tal, com uma certa mídia, para servir uma comida muito digna, num espaço decente, para morador de rua. Então, ele chamou a gente, a primeira conversa foi essa, tinha um programa, muito simples, por acaso, mas ele não tinha ainda nenhuma verba, nenhum terreno, e a inauguração era naquele mesmo ano, em agosto. E a gente topou fazer. Foi exatamente no auge da crise do Brasil. Então, nenhum patrocinador quis dar verba para esse projeto, que, em tese, seria essa fonte de renda, que ia bancar. Mesmo assim, a gente foi atrás do terreno. A gente conseguiu, na Prefeitura do Rio de Janeiro, mostrar a ideia do projeto, que ainda nem tinha o projeto em si, e eles concederam 3 terrenos para a gente, na verdade, 2 casas e um terreno. A gente escolheu um terreno que era o mais complicado dos 3, mas que estava numa região bastante interessante, que é no centro do Rio de Janeiro, na Rua da Lapa, que era uma região bem complicada do ponto de vista social. E o terreno, a escolha foi, enfim, era um terreno bem difícil de projetar, porque ele tinha menos de 6 metros de largura por quase 50 de profundidade, mas tinha uma praça ao lado dele que a gente achou que ia ser muito útil. Então, a gente começou o projeto nesse local. Ele já estava abandonado há muito tempo, e o entorno do local é super rico do ponto de vista de exemplos de construções antigas do centro do Rio de Janeiro. Essa é a faixa que sai para a praça. E esse é o terreno como era antigo. Bom, a gente topou fazer o projeto, a gente começou a conceber ele. Do ponto de vista de projeto, as ideias eram muito simples. Era fazer um salão de pé direito duplo ligado à praça. No miolo, acreditando que era a parte mais importante do projeto, cozinha, onde estariam todos os chefes cozinhando, e escritório em cima no mezanino, e um auditório que teria essas aulas e uma série de cursos, workshops. No fundo, embaixo dessa arquibancada, uma área de apoio. Então, com isso, a gente criou 3 volumetrias diferentes nesse espaço bem comprido e relativamente monótono, para dar uma certa volumetria distinta. Essa relação com a praça era o que a gente mais desejava, então o projeto inteiro é no térreo, e a gente conseguiu abrir uma lateral grande para ter uma relação física com a praça. Esse é um corte com a distribuição do programa, alguns croquis que a gente começou a fazer.
E aí, em maio, bom, isso andou. Em maio a gente chegou na primeira versão do projeto, que custava 300 mil euros, tem mais ou menos 600 metros quadrados o projeto. Mas a gente ainda não tinha patrocínio, sem verba, era o nosso terceiro data que a gente dava para início, porque senão a gente não ia conseguir finalizar, e não tinha um construtor. E então, como não tinha verba, a gente decidiu fazer uma segunda versão de projeto sem o mezanino. Então, a gente adaptou o projeto inteiro e fez ele sem o mezanino. Esses são um pouco dos desenhos. Aqui uma maquete que a gente fez com algo que a gente podia tirar o mezanino para fazer algumas versões. A gente conseguiu aprovar o projeto muito rápido, no mesmo mês de maio. E aí começou propriamente a obra com 62 dias para fazer tudo do zero. Só para falar, essa data era fixa porque coincidia com a Olimpíada, né? Não sei se ficou claro, mas era para usar o evento da Olimpíada para poder receber a comida que sobra desses grandes eventos, que sobra não, mas que não é processada e que seria jogada fora, para convidar chefes do mundo inteiro para cozinhar para a população de rua daquele lugar. Então, era uma forma de visibilizar o desperdício de comida associado a um grande evento, né? Então, tinha uma dimensão social, digamos assim, de associar as Olimpíadas. Então, a gente tinha essa data, era assim, não dava para pedir para adiar, enfim, tinha que fazer isso naquele tempo. Data. E começou, assim, um mês antes, quase, a obra. Né? Exatamente. Então, a gente tinha, na verdade, 60 dias de obra inteiro. E a gente, logo que começou as obras, a gente descobriu esse grande paredão de tijolo maciço, que a gente viu que daria para aproveitar do ponto de vista estrutural. Então, a gente voltou e alterou o projeto em função disso. E aí, a gente gastou exatamente 30 dias dos 60 fazendo fundação. Quando a gente começou a cavar realmente para fazer as fundações, a gente viu que aquele local estava repleto de pedras e construções antigas. E então... foi um horror. Foi passando o tempo, aqui tem as datas, né, e a coisa não andava. Aí o Máximo ganhou o prêmio de melhor chefe do mundo, no meio da obra. E ele falou, não, tudo bem, agora a gente vai arrumar patrocínio, volta o mezanino. E aí a gente pega o projeto, voltou, refez todos os projetos complementares, estrutura e tal, pum, voltou o mezanino. Então essa versão é a terceira versão e a que ficou para valer. Isso era a obra mais ou menos 45 dias antes de inaugurar. Isso praticamente há um mês antes da inauguração. Esse dia foi horrível, porque eu voltei para São Paulo e estava assim. Eu estava direto lá no Rio de Janeiro. E uma outra questão que foi, enfim, que acho que só escritório pequeno ou médio pode fazer, eu falei para o Martinho, eu vou para lá e vou ficar direto lá, porque você segura as pontas aqui, que senão a obra não sai e acho que deu certo. Então, eu decidi voltar para o Rio de Janeiro direto, acreditando que, de alguma maneira, ia auxiliar nesse ritmo. Depois as estruturas metálicas começaram a sair, e aí foi um processo muito, muito mais rápido. Basicamente, a estrutura ela é fixada nesses grandes muros de tijolo que a gente encontrou, sem nenhum grande detalhe. Ela é simplesmente a treliça, o perfil metálico é engastado e depois todo o piso e materiais são todos bem industrializados, bem rápidos. Esses são alguns esquemas que a gente adaptou na obra. Esse é um detalhe de como a gente apoiou as treliças, que era para fazer todas as treliças iguais, e o que vocês estão vendo ali apoiando era isso que variava em função desses muros não serem paralelos. Isso é já a montagem de treliça e mezanino. Esses 15 dias faltando. Mais alguns desenhos em obra, porque enfim, não dava mais tempo da gente fazer revisão aqui em São Paulo. A obra andando. Algumas vezes a gente saía para comer bem, na madrugada, com o Máximo. Isso numa madrugada de concretagem do piso, faltando 5 dias. O Máximo, ele chegou mais ou menos nesse período e ele não acreditava no que ele estava vendo. Ele sabia que ele já tinha convidado os chefes do mundo inteiro para ir cozinhar nesse lugar, naquele dia 8, e ele chegou mais ou menos nesse cenário. Isso é a Eletropaulo ligando luz em pleno domingo, que era uma coisa que eu não sei como a gente conseguiu. E aí aqui é a sequência dos últimos dias, que é um dia anterior,
de manhã, um dia anterior à tarde, um dia anterior à noite, e aí os preparativos finais para esse dia de inauguração. E esse clima um pouco de Copa do Mundo, assim, vencemos, e foi interessante mesmo, porque todo mundo que está ali na foto participou muito ativamente, seja com projeto, seja com, enfim, com política para valer, de conseguir terreno, verba e tal. E foi um projeto muito assim, sofrido de sair, mas deu certo. Isso era o dia com a assessoria de imprensa internacional. Essa coletiva de imprensa, 5 minutos depois, essa porta caiu, né? O Gustavo é verdade. Arrumando essa grande porta caiu. na frente da imprensa. Mas deu certo. Esse é uma foto que, para mim, é muito emocionante, porque é a primeira refeição dos moradores de rua. Então, foi muito interessante, porque também a gente discutia muito como eles iam se comportar, se daria mesmo certo para colocar talher, prato, enfim, uma série de questões que a gente não sabia, e até hoje não aconteceu nenhum grande problema, pelo contrário, assim, foi uma troca muito boa. Isso aqui a gente olhando como tinha ficado, e aqui algumas fotos, que eu acho que é uma coisa interessante também, isso que o Martim falou, que é como, acho que Vinícius deve passar por isso também, quando você imagina como aquele projeto vai ser, e você fica lá projetando e imaginando como ele vai ser no futuro, imaginando usos para aquele projeto, e de repente aquilo inaugura, e aí você se vê com uma porção de outros usos que você não tinha previsto. E então aqui são algumas imagens de coisas que a gente imaginava que pudesse acontecer, outras não. Isso foi um dia que faltou energia e gás, e os chefes foram cozinhar na praça. E aqui algumas fotos. Essa que são um modo do refeitório todo aberto, com as portas frontais e laterais todo aberto, que ele é bem impermeável em relação à rua, que era um desejo do projeto assim, muito forte. E também o uso de materiais industriais, como o Vinícius contou, muito por conta de verba, muito por conta da rapidez, e também porque é uma pesquisa antiga já no escritório, usar materiais que estão na indústria de uma forma talvez exagerada, talvez com poucos materiais, um uso um pouco diferente do que se vê, e dá um resultado final interessante. E essas são já as refeições. E também algumas fotos de uso do espaço. E o projeto está lá, ele poderia ter durado poucos anos, e agora a expectativa é de pelo menos 10 anos. Bom, passar rápido, esse é um segundo projeto que a gente trouxe, que é bem diferente, mas tem ligação, enfim, tem uma ligação no sentido dos materiais que a gente usou, dos sistemas muito rápidos. É um projeto para o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que é o ITA, que é um instituto lá em São José dos Campos, perto daqui de São Paulo, que é uma escola de engenharia, basicamente. E é um projeto que a origem dele é dos anos 50, o projeto do Oscar Niemeyer, tanto do campus quanto dos edifícios. Então, esse edifício, essa foto de baixo, é a lâmina original do edifício de escola, que o ITA, no projeto de expansão deles, de dobrar o número de alunos, encomendou, foi uma concorrência pública, a gente ganhou para fazer alguns edifícios, o que foi construído. Essas são fotos históricas do campus, que é muito forte, muito bonito, e está ainda lá bastante preservado, com essa arquitetura moderna clássica. E a gente, no sentido do que eu estava dizendo, de pensar como a gente tem muito, por acaso, praticamente, a gente teve muitas experiências de trabalhar ou com o Paulo Mendes da Rocha pessoalmente, ou em edifícios, ou em relação a edifícios de arquitetos como o Niemeyer. A gente trabalhou muito na Bienal, que é um outro edifício dele, agora no MASP, que é um edifício da Lina Bardi, ou no Sesc Pompeia. Enfim, é uma coisa que a gente volta e meia está se deparando com fazer alguma coisa que vai necessariamente se relacionar com esses grandes nomes ou com grandes projetos, né? Nesse caso, isso é o que estava lá construído, e a gente fez uma lâmina que, de alguma maneira, reverbera o que o Niemeyer tinha feito, mas traz para o campus, completa uma praça central, onde estão a biblioteca e o auditório originais, que é esse roxinho no meio, e o auditório novo,
o auditório novo que a gente projetou e a biblioteca enterrada que o MMBB projetou. E esse edifício longo que é o que a gente construiu agora. É um edifício que tem 230 metros de comprimento e é esse aqui, né? Essa lâmina tem 230, que tem salas de professores, é elevado do chão e tem 3 volumes maiores com sala de aula e laboratórios. E aí a demanda era também fazer uma coisa muito rápida de construção, porque precisava ficar pronto para o ano letivo seguinte. Então, também a gente adotou sistemas pré-fabricados de painéis de concreto, estrutura metálica, e a montagem foi bem rápida, e acho que durou 12 meses, mais ou menos. O edifício tem 20 mil metros quadrados. E, enfim, a gente fez algumas referências mais explícitas à arquitetura dele, além da volumetria. Mas é um edifício que é também, assim como os edifícios originais de lá, e um pouco no sentido do que o Vinícius falou, ele é um edifício que tem pouca climatização, ele é muito aberto, muito avarandado, muito transparente, tem uma ventilação natural, portanto tem pouco uso de ar-condicionado, enfim, tem um trabalho de fazer sombreamentos com chapas perfuradas e, enfim, ventilações cruzadas, as circulações são abertas sem caixilhos, e as salas dos professores, enfim, que você vê, por exemplo, o prédio do Niemeyer, que foi a nossa referência original, que está ali em frente, que de alguma maneira se relaciona, mas sem ser uma cópia, enfim, daquilo. E esses são os volumes de trás, que são todos fechados, são as salas de aula, que têm as aberturas menores. Aqui. E do outro lado tem algumas janelas baixas também para proteger do sol, e quando você está sentado, acho que o Marco mostrou isso, você sentado vê, quando você está de pé você não vê para fora, enfim, para reduzir as áreas de iluminação e de incidência solar. Enfim, eram esses projetos que a gente queria mostrar para vocês. Acho que nos 2 projetos, acho que de modos diferentes a gente lidou com essa questão que eu fiz na introdução, que é de uma dimensão política, uma talvez mais explícita para o seu trabalho, um projeto mais ligado a um trabalho social, o outro que tem a ver com criar espaços de convivência, criar uma certa dimensão urbana dentro de um campus que não é necessariamente visto ou vivido como uma cidade, né? E a gente construindo aquele perímetro onde os elementos coletivos estão centralizados e protegendo o passeio através daquele pilotis da grande lâmina, consegue, de alguma maneira, incentivar o uso daquilo como um grande espaço compartilhado, num certo sentido urbano também, né? E isso acho que são alguns dos elementos que a gente pode pensar que podem ter uma função política mais evidente. Acho que é isso, né, que a gente preparou para vocês. Quer conversar um pouco sobre esse projeto? Acho que eu não sei se existe... A gente tem 7 minutos ainda. Temos alguns minutos, né? Inclusive, se alguém quiser perguntar, né, saber alguma coisa, pode se candidatar. Alguém corajoso. Não, bom, enquanto ninguém pergunta, mas acho que tem uma questão interessante sobre o tema, né, que é inovação e essência, porque inovação a gente pensa mesmo realmente, ou se tem colocado como inovação na arquitetura, sempre como uma questão de tecnologia que, ao meu ver, é muito mais uma ferramenta que o arquiteto usa do que realmente uma inovação para valer. Tecnologia de 3D, de projetar formas mais complexas, enfim, edifícios mais sustentáveis, como se fala. Mas tem uma questão, talvez, que a gente está debatendo aqui, de alguma maneira, sobre inovação, que eu acho que tem a ver muito com essa essência da arquitetura, que, um pouco como o Martin até comentou, se perdeu, talvez, com a crise desses grandes projetos super caros do Star System, que talvez tenha, de alguma maneira, falido um pouco os seus clientes, que é voltar um pouco para essa arquitetura mais tradicional, olhar um pouco mais do ponto de vista local, clima, cultura, o entorno, a cidade, e ver maneiras de atuar nisso. Não só na prancheta, que eu acho que o projeto tem uma força muito, muito forte, mas como atuar, né? Como ir atrás de... Eu sei de vocês que vocês já foram atrás de terrenos e levaram para clientes e o cliente fechou. Coisas, eu acho que também o arquiteto, talvez nessa inovação, seja um pouco de sair do papel do escritório
e atuar de forma mais forte do ponto de vista político na cidade, com projeto, com uma certa responsabilidade, fazer projetos que caibam num orçamento mais viável, usando materiais da indústria de uma forma muito diferente, que talvez dê um design desejável, mas acho que tem essa questão realmente de inovação, ao meu ver, pode ser lida dessa maneira, de voltar um pouco às origens de escritórios investigativos e que também o arquiteto tenha mais um papel central nas decisões de um determinado projeto ou obra. Muito bom. Já que ninguém pergunta, eu vou inventar uma pergunta para responder. Então vai. Não, na verdade, eu queria aproveitar o gancho. Eu acho muito interessante o projeto que vocês mostraram do Rio de Janeiro. Além de ser um desafio bacana, um projeto que ficou muito bonito, na minha opinião. Ele ajuda a gente a lembrar uma questão que pode ter a ver com inovação, que é uma condição da realidade das nossas cidades no Brasil, né? A última pesquisa feita pelo IBGE dá conta de que 76% dos moradores das nossas cidades vivem nas piores 3 categorias de classificação. Então, a gente tem, assim, em São Paulo, por exemplo, temos 2/3 da população residente na cidade de São Paulo morando na cidade informal. Significa loteamentos irregulares, ocupação de área de manancial, favela, cortiços, autoconstrução. Se você soma tudo isso, na cidade de São Paulo, a cidade mais rica do país, provavelmente mais rica da toda a América Latina, a gente tem 63% da população morando nessas condições. Como é que a arquitetura responde a esse desafio? Aí sim, a inovação não é uma questão só de estética e de design. A inovação, nesse caso, é um desafio estratégico, estrutural para a cidade de São Paulo, né? Como é que você pode, por exemplo, usar aquilo que a gente conhece já e tem desenvolvido, por exemplo, construir com sistemas rápidos, leves, industrializados, pré-fabricados. Como é que a gente pode também, tomando um comprimidinho de humildade, aprender com eles como é que eles viabilizam a casa deles, porque aí deve ter uma lição de inovação para nós. Como é que eles fazem para viabilizar? Porque eles constroem. Então, existe aí algum know-how. Eu não estou mistificando tudo que é popular é bom, pelo contrário, a gente sabe, né, o cenário das nossas grandes periferias não é bonito, não é saudável, mas existe aí algumas lições que a gente pode tomar, porque, falando entre arquitetos aqui, né, que a porta está fechada, é um cenário horrível, mas é também uma grande oportunidade. Né, claramente, é provavelmente o nosso futuro maior mercado de trabalho. Porque tem um outro dado interessante. Essas periferias, que no caso do Brasil, né, já chegam perto de 76%, elas crescem numa taxa 1,8 vezes mais rápido do que a cidade formal. Então, se já é um mercado enorme, o que será daqui 10 anos? Então, o que permanece, né? Qual é a inovação necessária? Me parece isso. Existe um modelo de cidade que está produzindo essa realidade e é preciso pensar, refletir e inovar na forma de atuação como arquiteto para dar conta disso. Porque já não dá, nem querendo, dá para fechar os olhos mais, né? Ela é uma realidade que se impõe. Então, acho que esse é um desafio grande, que não vai caber nesses 56 segundos que restam, mas a gente pode sair daqui tranquilo que a gente repassou o problema para eles, né? Bom, obrigado, gente, pela atenção. Muito bem, obrigado Vinícius, Gustavo e Martin.
Pessoal, chegamos ao fim do nosso ArcTrend Summit. Espero que tenham gostado desta tarde com excelentes conteúdos. Mais uma vez, em nome da Portobello Shop, agradeço a todos os palestrantes do nosso evento. Agradeço também a presença de cada um de vocês. Foi um prazer estar aqui e acompanhar com vocês este evento maravilhoso. Uma salva de palmas para vocês que ficaram aqui conosco. Vamos lá, gente. Gritos também, gritos, gritos. Bom, até o ano que vem, até breve, pessoal. Muito obrigado, boa noite. Tchau, tchau, valeu.